teremos um relato apavorante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Gian. Vamos ao relato. Boa noite, GRP. Boa noite, eu, você e os mistérios da escuridão. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1965. Eu morava no interior do Maranhão. Na época, eu era professor de uma escolinha que, apesar de simples, ajudava muitos alunos que moravam em sítios da região. Hoje estou aposentado e só guardo as lembranças boas comigo daquela época de magistrado. Eu morava em uma vila próxima e eu ia de segunda a sexta-feira dar aula nessa escolinha. O veículo que eu utilizava era uma motinho, que apesar de velha, me auxiliou muito durante os anos que dei aula. Meus alunos, a grande maioria, morava nos sítios próximos e muitos também na vila próxima. Todo dia eu saía de casa bem cedo e só voltava quase anoitecendo. Os pais dos meus alunos eram amigáveis. Vira e mexe me levavam agrados e petiscos, pois sabiam que eu almoçava ali no local de trabalho. Eu tinha alunos no período da manhã e no período da tarde, minha amiga GRP. Eu sempre fui um professor amoroso com os meus alunos e se acontecesse alguma atitude errônea da parte deles, às vezes eu tinha que chamar a atenção dos meus alunos, pois eu não podia permitir injustiças em sala de aula. E num certo dia, um aluno, que irei chamá-lo aqui de Samuel, estava sendo atacado por outro aluno, que vou chamá-lo aqui de Fábio. Samuel era agredido inúmeras vezes por Fábio na saída da escola, no percurso para casa. E Samuel nunca reclamava de nada. Era sempre seus amigos que vinham me falar o fato ocorrido. Fábio era muito maior que Samuel e tinha uma força nada comum para meninos de sua idade. Ele arrastava bancos pesados com uma mão, erguia meninos maiores do que ele e dizia que treinava toda manhã com seu pai. Eu achava aquilo estranho e sempre o repreendia quando ele pegava os coleguinhas no colo, dizendo que isso não era uma brincadeira saudável. Só que nesse dia, GRP, o ataque agressivo de Fábio a Samuel foi dentro da escola. Fábio agrediu Samuel a ponto de deixar ele com o olho todo roxo. Eu intervi quando percebi a briga, mas não consegui evitar que Fábio atingisse o pobre Samuel, pois ele aproveitou enquanto eu estava acudindo uma aluna que tinha caído e estava com o joelho machucado. Estávamos do lado de fora da escola no intervalo. Dei uma bronca em Fábio. Pedi para que ele entrasse e esperasse dentro da sala de aula até que todos entrassem, pois esse comportamento dele era inaceitável. Terminado o intervalo para o lanche, entramos. Eu entrei uns minutos antes e conversei muito com o meu aluno Fábio. Queria que ele entendesse que agressão não levava a nada. Não demorou muito, todos entraram e assim que deu o horário de todos os alunos saírem, pedi para que Fábio permanecesse sentado, pois eu sabia que o pai dele viria atrás dele dentro da sala de aula, já que Fábio não estaria do lado de fora esperando pelo pai como de costume. Então, eu teria uma boa conversa com o pai de Fábio, pois esse comportamento não era permitido dentro da escola.
Não demorou muito e o pai de Fábio adentrou na sala de aula. Era um sujeito estranho, GRP. Grosseirão, dava calafrio só de olhar para ele. Mas eu permaneci firme. E assim que o pai de Fábio entrou, eu disse a ele: sente-se, senhor Gonzales, preciso falar com o senhor. Eu já tinha explicado à mãe de Samuel, o menino que levou à agressão, o fato ocorrido. Ela, uma senhora muito boa, entendeu e disse que cuidaria do filho e que isso não haveria de ser nada. Me compadeci da bondade daquela senhora. Se fosse outra pessoa, teria feito um escândalo. E GRP faria o escândalo com razão. Afinal, o menino era filho dela. O pai de Fábio, ao me ouvir pedir para que ele sentasse, logo avistou seu filho na cadeira, esperando por ele. E o menino parecia que tinha visto o diabo, não o próprio pai. Começou a suar frio, o ar de arrogância que o menino Fábio sempre tinha, apesar da pouca idade, foi-se embora. E surgiu ali um medo inexplicável do próprio pai. Fábio estava com tanto medo que não levantava nem os olhos para ver o pai. Permaneceu de cabeça baixa e o pai de Fábio me disse: o que esse filho de mula fez, senhor excelência, para que o senhor tenha que falar comigo? Eu disse ao pai de Fábio que ele podia me chamar de professor Jean. Eu não era nenhuma excelência, era uma pessoa simples que estava tentando ajudar o filho dele. Então expliquei ao pai de Fábio a situação e aquele senhor estranho me disse: oxe, tudo isso por causa disso? Eu tenho mais o que fazer. Ele matou o menino? Então eu disse ao pai de Fábio: não, ele não matou o menino, graças a Deus. Mas... E antes que eu continuasse, o senhor Gonzales me interrompeu dizendo: então tá bom, se o moleque tá vivo, tá tudo certo. Pegou na mão do seu filho Fábio e já ia saindo sentido a porta. Foi quando eu falei: senhor Gonzales, por favor, espere. O seu filho está de suspensão. Ele não poderá vir durante uma semana à escola. Entenda, senhor Gonzales, aqui na escola não é permitida agressão, seja física ou verbal, entre os alunos. Existem regras a serem cumpridas. Então, GRP, aquele homem parou na porta, virou para mim e me olhou fixamente com os olhos vermelhos de ódio e me disse: ok. Ele só voltará depois de uma semana, mas você, senhor excelência, doutor, não sabe ainda o que é agressão. Mas eu vou mostrar para o senhor, viu? Me aguarde. E saiu arrastando o menino Fábio embora. Eu fiquei ali de boca aberta, afinal, eu fui ameaçado. Eu nunca vi um pai tão desalmado. Ele não estava nem aí para o comportamento do próprio filho e arrastou o menino como se ele fosse um animal. Então, a mãe de uma aluna que morava próximo da casa do menino Fábio adentrou na sala e me disse: professor, desculpa, mas eu estava na porta e não pude deixar de ouvir a conversa. Eu disse a ela que estava tudo bem e perguntei a ela em que poderia ajudá-la. Ela me disse que tinha trazido um bolo de fubá para que eu pudesse levar para casa, como agradecimento por ensinar com tanto carinho as crianças. E assim que me entregou o bolo, disse para mim: vou dizer uma coisa ao senhor, professor, e não me leve a mal. Cuidado com esse senhor Gonzales. Ele não é coisa boa, não. Se o senhor tiver arma de fogo, ande armado. Esse homem tem pacto com o maligno. Ele vai aprontar com o senhor. Tome cuidado. Eu, boquiaberto, agradeci à senhora e disse que tomaria cuidado sim, e que se Deus quisesse não haveria de ser nada. Fiquei com aquilo na mente, GRP. Será que o pai de Fábio seria capaz de cumprir com a sua promessa de ameaça? Ou ele só falara aquilo na hora do nervoso? Eu fui embora pensativo.
Passados-se 6 dias, nada acontecera. Achei que aquele senhor tinha esquecido o assunto. E nesse dia eu saí um pouco mais tarde da escola, estava preparando a aula para o dia seguinte. Como estava chuviscando, resolvi fazer isso na escola e já deixar tudo pronto lá, para não ter que carregar o material para casa. A chuva poderia molhá-lo. Assim que fui saindo da escola, liguei a moto e percebi que o pai do menino Fábio me observava no meio da estrada de terra por onde eu tinha que passar. Ele me olhava com um olhar de ódio, e então eu o cumprimentei, e ele se enfiou no meio do capim alto. Eu achei aquilo estranho, não sabia se seguia adiante ou se esperava mais um pouco, mas por fim eu resolvi ir embora. Eu não podia ficar ali. Segui meu caminho de moto pela estrada de terra. Era por volta de 6:30 da tarde. Após alguns quilômetros, percebi que algo me acompanhava pelo mato. Um cheiro de enxofre empesteou o ar. Eu comecei a rezar e pedir ajuda a São Miguel Arcanjo. Comecei a rezar a oração de São Miguel Arcanjo. Sempre fui muito devoto a ele, GRP. Enquanto dirigia, procurando não olhar para o lado do mato, o que foi difícil, pois eu estava muito assustado, consegui ouvir barulhos surreais que vinham do mato. Ao terminar o capim alto e me aproximar da vila, consegui chegar são e salvo em casa. Fiquei a pensar o que poderia ser aquilo que me seguiu no capim alto. Eu realmente não sabia o que era. Na minha casa morávamos eu, minha esposa e minhas 2 filhas gêmeas. Cheguei afobado em casa, mas antes de entrar tentei me acalmar. Eu não contei nada para minha esposa para não preocupá-la. Passado-se o susto, tomei um banho, jantei e logo fomos dormir. E quando foi lá pelas 3 horas da manhã, alguma coisa se jogou na minha porta dos fundos de RP, que só não caiu porque era de uma madeira maciça. Eu não tinha muros em casa ainda naquela época. A casa era grande, mas não era murada. E os fundos da minha casa davam para um descampado, e mais à frente desse descampado um capim alto. Nós não tínhamos vizinhos de lado, somente de frente. Então eu levantei assustado com um barulho. A minha esposa também levantou, e eu pedi para que minha esposa se trancasse com nossas filhas no quarto delas e não abrisse a porta por nada. Quando estivesse seguro, eu a avisaria, então ela poderia sair. Peguei uma arma que eu tinha escondido em casa e que era do meu falecido pai. Caminhei calmamente até a cozinha, procurando não fazer barulho, e espiei pelo vitrô da cozinha. E o que eu vi ali, GRP, era de infartar qualquer cidadão. Nem sei como eu não morri. Um ser surreal estava ali comendo meu lixo. Ele comia o lixo, cheirava a porta, tentava abri-la, não conseguia, então voltava a comer o lixo de novo. Aquilo era enorme, tinha muito pelo. Os pelos eram negros, as orelhas eram grandes e caídas, os olhos eram vermelhos feito fogo. Os dentes não cabiam na boca. Aquilo não era desse mundo, GRP. Aquilo era um lobisomem. Desde a época que meu pai era vivo, eu ouvira ele falar que existia um lobisomem que percorria essas bandas, mas eu achava que era história para boi dormir. Mas vi que eu estava errado, GRP. Aquilo estava ali comendo o meu lixo e tentando entrar na minha casa. Era bem físico e real. Abri um pouco mais o vitrô da cozinha, mas aquilo escutou o barulho e resolveu caminhar até o vitrô. Me escondi para que ele não me visse. E ao se aproximar, começou a cheirar o ar. Depois voltou novamente para o lixo, que estava ali em frente à porta, num tambor.
Eu aproveitei a deixa e coloquei a arma no vitrô e mandei bala no bicho, que deu um baita uivo que quase me deixou surdo. Minhas filhas começaram a gritar feito loucas no quarto. E aquilo, GRP, saiu correndo pelo descampado, entrou no capim alto e sumiu. Eu acertara bem no ombro. Sentei no chão da cozinha, tentando respirar. Foi aí que alguém bateu na porta da frente da minha casa. Eu fui atender e era o meu vizinho de frente, perguntando se estava tudo bem, pois ele ouvira tiros, os gritos das minhas filhas, além de uma espécie de uivo pavoroso. Contei a ele o fato ocorrido e ele acreditou em mim. Minha esposa e minhas filhas, apesar do susto, estavam bem, graças a Deus. E eu tentava entender por que aquilo nos atacara. O dia amanheceu. Minha esposa foi para a casa da mãe dela com as minhas filhas e eu fui trabalhar. Ainda não acreditava no que eu vira naquela madrugada. Segui para a escola, foi tudo bem no período da manhã. E quando chegou os alunos do período da tarde, o menino Fábio retornou. Assistiu a aula quieto, cabisbaixo. Perguntei se ele estava bem e ele disse que sim. No final da aula, por volta das 5:30 da tarde, o pai de Fábio veio buscá-lo. Eu estava lá fora e vi quando o senhor Gonzales chegou. Ele estava com uma faixa no ombro, GRP. Estava machucado. Quando eu vi aquilo, fiquei pálido na hora. Não era possível. Esse senhor Gonzales era um lobisomem. Só podia ser ele. Ele se aproximou de mim com um olhar de ódio e me disse: "O senhor tem medo da morte?" Então eu disse a ele: "Não." Respirei fundo, tirei forças, Deus sabe de onde, e falei para o senhor Gonzales sério, mas trêmulo por dentro: "E o senhor Gonzales, tem medo de arma de fogo?" O senhor Gonzales me respondeu: "Só se a bala dessa arma conseguir me acertar. O que garanto ao senhor excelência que não é uma tarefa fácil. Só conseguem me pegar se eu estiver desprevenido." E sorriu com um sorriso demoníaco para mim, minha amiga GRP. Aquele olhar me arrepiou por inteiro. Eu senti que o senhor Gonzales com certeza sabia que eu sabia o seu segredo. Tive a plena certeza ali que ele realmente era o lobisomem que me atacara. Depois que ele disse aquelas palavras, ele virou as costas e arrastou o menino Fábio, levando ele embora. Eu peguei minhas coisas, fechei a escola e segui meu caminho para casa. Acelerei o máximo que pude antes que escurecesse. Eu não queria ser acompanhado novamente pela fera na estrada ou receber a sua visita em casa. Por precaução, dormimos na casa da minha sogra por um bom tempo. E o senhor Gonzales e sua família sumiram nesse mundão afora. Muitos pais de alunos que moravam próximo à família do menino Fábio disseram que eles se mudaram na surdina à noite e que ninguém sabe para onde foram. Respirei aliviado, minha amiga GRP. Senti pena do menino Fábio, que pelo jeito tinha também no sangue a assassina maldita. Após anos desse acontecimento tenebroso, hoje já não moro mais naquela casa do fato ocorrido. Nunca mais vi o senhor Gonzales ou sua família novamente, mas jamais esqueci da experiência que vivenciei. Até hoje, às vezes, estou sentado na varanda da minha atual casa e às vezes tenho a sensação que aquele ser pode chegar a qualquer momento. Essa sensação é horrível. Eu não desejo essa sensação a ninguém.
o mal caminha sobre a terra. Feliz é aquele que não tem o desprazer de se encontrar com a fera. Graças a Deus estou vivo para contar esse relato. Pelo visto, não precisa-se de muita coisa para se ganhar um inimigo tenebroso como esse. Não é verdade, minha amiga GRP? Quem é mau, aproveita-se de qualquer situação para espalhar a maldade. Infelizmente, é assim desde que o mundo é mundo. Feliz aqueles que não carregam o mal no coração. Obrigado por contar o meu relato. Abraços de seu inscrito e fã, Professor Jean Daviotto. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Professor Jean, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. O Treva Salve de hoje vai para Rainha das Amazonas, Ribeiro de Uberlândia, Jorge Luz, Safira Dragon, Fernando Aparecido da Silva, Alvimara França, Alessandro Santos, Silmara Santos, Ricardo Fragoso, Moisés Filho, Luzia Godoy, Rômulo Freires, Lisa Ferreira, Luiz Carlos, Robson Santana, Aloísio Júnior, Tânia Lopes, Tati Costa, Jaqueline Majeski, Sandra Abreu, Linda Flor, Wilson Ataíde, Cristiane Onofre, Peter Arruda, Juliane Rodrigues, Maria Galbo, Marcos Souza, Cavaleiro de Fênix, Flávio Júnior, Paula Cardoso, Keila Cristina, do Céu Cândido, Tamires Rodrigues, Edson Araújo, Cícero de Oliveira, Ailton Caminho, Alex Cavaleiro de Leão, Breno Brito, Fátima Zanin, Francisco Português, Sérgio Tadeu, Rita Cavalcante, Pantera, Suzane Palim, Lucas Castro, Volney, Rose Gomes, Pedro Tomás, Ivete Fagundes, Paula Silva, Roberto Gomes, Binha Bandeira, Letícia Carvalho, Karina Estrelinha, Cristiane Neive, Sara Heloísa, Sandra Souza, Elaine Aparecida, Cigana do Oriente, Poliana Ferreira, Eva Ângelo, Francisca Silva, Giane, Asmerita Goede, Carla Santos, Cleide Godoy,
Consuelo Souza, Maria Stephanie, Clarisa Medeiros, Henrique Silva, Formiguinha do Mel, Denis Amaral, Lindete Vieira, Estela Mamed, Marcelo Veloso, Newton Eugênio, Gil Gates, RGU Renil, Luciana dos Santos, Victoria Moura, Elias André, Físico Maléfique, Nando Marinho, Genilda Manso e Val Matos. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.